Sob a proteção de Deus, declaro aberta a 12ª reunião extraordinária da Comissão Parlamentar de Inquérito, CPI, com a finalidade de investigar e apurar possíveis irregularidades nos processos de criação de 11 unidades de conservação no estado de Rondônia, bem como nos contratos pactuados com as empresas Permian Brasil Serviços Ambientais Limitada e Biofílica Investimentos Ambientais S.A., para o desenvolvimento de projetos de conservações e explorações de carbono nas reservas estaduais. Hoje, 30 de outubro de 2024, no plenário da Assembleia Legislativa, com a presença aqui dos nossos deputados, deputado Pedro Fernandes, que é o nosso relator dessa importante CPI, também aqui presente a nossa querida deputada Thaísa, deputada muito dedicada, principalmente nessas questões das ambientais. Tanto o deputado Pedro como a deputada Thaísa são moradores, né, onde tem o olho do furacão. Deputado Pedro de Cujubim, onde está o soldado da borracha, né, que é uma grande injustiça, são milhares de famílias que estão com uma insegurança jurídica muito grande. E a deputada Thaísa, Minas Novas, né, a Resex, Rio Pardo, região de Nova Mamoré, Jacinópolis. E justificar aqui a ausência do deputado Lucas, ele teve uma importante reunião, está a trabalho nesse momento, né, se deslocando para uma importante reunião, mas tem contribuído muito. E também os demais membros da CPI, deixo aqui a nossa gratidão. Quero aqui agradecer a presença dos nossos amigos aqui, do senhora Sebastiana Almeida, analista ambiental. Cadê a Sebastiana? Muito bem-vinda, obrigado. Senhor Dários Augustos, seu Dários, obrigado, meu irmão, já participou conosco diversas vezes já. Primeira? Não é estranho esse nome. Participou de alguma audiência representando a SEDAM? Não? Que é especialista em desenvolvimento ambiental, representando a SEDAM. Minha amiga Dalva, da Ponta do Abunã, cadê a Dalva? Ali é a Dalva, presidente da Asprecan. Parabéns pelo trabalho, obrigado. Minha querida amiga Dalita Rover, que hoje nós estaremos te ouvindo, que é engenheira florestal, né, trabalhou aqui conosco na casa, né? Uma excelente profissional, obrigado pela presença. Meu amigo Francisco, presidente da Associação Soldado da Borracha, parabéns, Francisco. Prefeito de Campo Novo, cumprimentamos. Vereador Requer a convocação dos seguintes servidores: Isadora Araújo Chagas, engenheira florestal; Dalita da Silva Rover, engenheira florestal; Dários Augustos Vaquer Araújo, extrativista; Oswaldo Castro Oliveira, extrativista; Priscila Rocha, engenheira florestal; Paulo Sérgio Lima, gestor ambiental; Elivilter Sócrates, engenheiro florestal; Sebastiano Socorro da Silva Almeida, engenheira florestal; Márcio Antônio Nunes Brandão, engenheiro florestal; Silvia Gonçalves, bióloga, para serem ouvidos em reunião da Comissão Parlamentar de Inquérito no dia 30 de outubro de 2024, às 14h30, no plenário 2 da Assembleia Legislativa. Sendo aprovado por unanimidade, nada mais havendo a tratar, e para constar, o senhor presidente determinou a lavratura da presente ata. Então, nós criamos essas reservas, houve muita crítica aí comigo. Eu até, por exemplo, há uma crítica muito forte contra mim, que eu criei uma reserva chamada Soldado da Borracha. Ali é um parque ecológico, dado para os seringueiros velhos, para manter a floresta em pé e eles fazerem manejo florestal para madeira. Aqui você deixa a floresta e pode tirar madeira dentro de um manejo. O cara foi lá, meteu o trator, derrubou tudo. Porque criando boi lá dentro, não, desmatou, não tem como legalizar, porque ali é um parque ecológico. Quer dizer que o senhor fez consciente, e se tivesse que fazer, faria de novo. Eu faria de novo.
sem nenhum problema. Então, o pessoal, é aquela onda rondoniense da grilagem, né? O pessoal vai chegando, eu peguei um pedaço de terra lá, vamos lá pegar outro para você também. Aí um puxa outro, puxa outro, puxa outro, puxa outro, e todo mundo vai entrando, mas ninguém tem documento, não tem nada, não tem nada, não tem nada. E depois, quer que legaliza uma coisa dessa? Como é que vai fazer? Não tem jeito. Então, nós temos que entender, o Brasil não precisa, Rondônia não precisa mais desmatar uma árvore. As terras que nós temos aqui é suficiente para criar boi, para verticalizar a agricultura, a produção de boi em confinamento, dá para recuperar as pastagens degradadas. Nós temos no Brasil mais de 40 milhões de hectares de áreas degradadas de pastagem. Ok, deputados. O vídeo, ele é uma entrevista bem extensa. Eu vou pedir posteriormente que a Assembleia disponibilize no mesmo link da transmissão o vídeo na íntegra que consta da entrevista da SIC TV. Ok? Passo a palavra agora aos deputados. Quero mais uma vez agradecer, no nome da nossa amiga Dalita, a presença de todos vocês aqui, de suma importância, esclarecer os procedimentos, tirar qualquer dúvida aqui. Estão como da testemunha CPI. para prestar Então, esclarecimentos sobre atos e os eventos ocorridos dentro dos processos administrativos que deram origem à criação das 11 unidades de conservação sob investigação desta CPI. Estão cientes? Ok. Dona Sebastiana, gostaria que a senhora me esclarecesse efetivamente quando a senhora esteve nessas unidades de reserva com data, pelo menos que a senhora se recorda o ano e o mês que a senhora esteve. Boa tarde a todos. Só antes do início, dona Sebastiana, a senhora, por favor, diga o seu nome e a ocupação, ao tempo do... Ok, meu nome é Sebastiana Almeida, Sebastiana Socorro da Silva Almeida, sou engenheira florestal de segurança do trabalho. Trabalhei durante quase 40 anos no governo do Estado. Hoje em dia, pela transposição, estou no IBAMA, sou analista ambiental do IBAMA, e trabalho de exportação hoje em dia, exportação, recuperação de área, isso. E na SEDAM trabalhei muito tempo com a área de manejo florestal, com unidade de conservação, licenciamento, e o que pintava a gente participava. Perfeito. A senhora poderia me descrever? Vamos começar as 11 reservas que estão aqui. A senhora pode me descrever quais são elas? Por favor. Dona Sebastiana, a senhora consegue identificar a sua assinatura nesse documento? Consigo. O documento, ele fala o seguinte, para dona contribuir, Sebastiana. dona Sebastiana. Técnicos que... Esse documento é uma declaração dos técnicos que realizaram os estudos. Sim, a participação da senhora lá é Sebastiana Socorro da Silva Almeida. Isso. Engenheira. A senhora não participou lá como datilógrafo, nem fotógrafo, nem nada. Não. Porque o que se busca aqui é o seguinte: a engenheira florestal Sebastiana do Socorro Almeida esteve... participou. E o Dários. Comentar o Fábio Camilo. Online. Obrigado pela presença. Como que está, gente? Vocês querem ouvir as pessoas que estão online primeiro? Pode ser. Então, vamos começar com a Dalita. Mais uma vez, obrigado pela presença. Boa tarde, senhor deputado Alex Redano e os demais membros que compõem a mesa. Eu sou engenheira florestal e estou trabalhando aqui na Assembleia, junto com o deputado Serione, e estou aqui para prestar o que for produtivo e ajudar com... Pode iniciar? Deputada, pode conduzir aí. Teve essa licitação de crédito de carbono. É só alguma coisa pessoal sua, assim, olha, minha opinião. Então, deputado, eu vou ser bem sincera, que eu sou um pouco leiga nesse assunto, apesar de estar bem, bem em evidência, Mas,
Na época, eu não cheguei a acompanhar essa parte do carbono, não cheguei a saber como funcionam essas tramitações e nem tive tempo de estudar o carbono até agora. Entendi. Entendeu? Tranquilo, obrigado. Não. Ok, Dalita. Nossa, muito obrigado. A Dalita, Obrigada. gente, trabalha na casa junto com um grande colega nosso, né? Aqui, deputado Cirone, que faz parte também. Então, agradecemos sua presença espontânea. Nosso muito obrigado. Obrigada, Dalita. Dalita, né? Obrigadão. Nós temos pessoas online. Obrigado, Dalita, pelo depoimento, né? Agora você está, da minha parte, está liberado. Sua parte também, da sua. Vamos ouvir o Darius, que está presente, depois vamos ouvir o pessoal que está online. É isso? É isso, Agradecer presidente? a Dalita, pode ficar à vontade. E agradecer o Darius. Seu nome não é estranho, mas é a primeira vez que está participando conosco aqui. A gente já se viu por aí. Tá. Seja bem-vindo. Tá? Nosso muito obrigado por participar aqui, né, da nossa CPI. Passo a palavra ao deputado Pedro Fernandes. Darius, você... Peço para você se identificar, falar se você trabalhava lá na época, qual a função e qual a sua função, se apresentar para a gente conhecer o senhor. Perfeito, boa tarde, senhores deputados, aos presentes. Quero agradecer imensamente essa oportunidade de estar sendo ouvido hoje. Eu vejo essa polêmica das unidades de conservação há bastante tempo e agora nós técnicos estamos sendo ouvidos. Então, assim, cumprimentar os senhores deputados que estão dando esse espaço para a gente dar nossos esclarecimentos e participar do processo. Eu sou especialista em desenvolvimento ambiental, minha função é turismólogo e eu estou na SEDAM. Minha primeira missão foi realmente, quando eu cheguei na SEDAM, a gente recebeu a missão de participar dos estudos técnicos para a criação das unidades de conservação. E, assim, criar uma unidade de conservação é um motivo de orgulho, né? Para qualquer país desenvolvido. Foi com muita satisfação que eu trabalhei na criação dessas unidades de conservação. Até porque a gente, estando na SEDAM, somos ambientalistas. E assim, o auge de você ter um sistema de unidade de conservação saudável no Estado é motivo de orgulho. Eu só lamento que estejamos aqui no inquérito sendo interrogados. Porém, o senhor falou da Lei 9.985, que é o Sistema Nacional de Unidades de Conservação. E lá fala certamente a criação de cada unidade. Mas, enfim, eu estou à disposição para responder aos senhores e falar a respeito dessa iniciativa, desse nosso empreendimento aí. Eu vi que o senhor já se declarou que o senhor trabalhou e colaborou, né, na elaboração Sim. dos estudos técnicos das 11 unidades. O senhor esteve dessas 11 reservas, em qual o senhor participou diretamente e qual que era a sua função? Deputado, eu tive, que eu me recordo, fazem quase 10 anos, Eu estive na Serra Grande, estive na Bom Jardim, foi a primeira que eu fui, até na missão que a Dalita esteve, tinha um sociólogo com a gente lá, que o senhor perguntou para a Dalita, sobre a questão técnica, Eu fui em Bom Jardim, fui na Ilha das Flores, eu fui também... Uma unidade de conservação que a gente foi lá em Surpresa. Chegando lá, nós vimos... A deputada falou sobre as audiências públicas, não é isso? Consulta pública. O processo, a lei, ela permite que, se você não... você facultar a consulta pública ou oitivas. Porque eram poucas pessoas, nós optamos pelas oitivas. E em cada processo desse que foi mandado aqui para a Assembleia, foi mandado um DVD. Eu entrevistei as pessoas, questionei onde elas assinaram lá o acordo na criação da unidade de conservação. Foi tudo filmado. Nós temos os registros em vídeo, o DVD de cada unidade dessa que nós fomos. Então, o senhor não foi nas 11, o senhor foi... não fui nas 11, eu fui... Se o senhor falar o nome aí, eu recordo delas. Foi Ilha das Flores, Bom Jardim, Serra Grande... Bom Jardim, Serra Grande...
Tem Limoeiro eu fui, mais de uma vez, inclusive. Umbirizal, o senhor teve? Não, senhor. Pau d'Óleo, Não, senhor. Soldado da Borracha, Também não. Rio Pardo, Também não fui, Rio Pardo. Abaitar. Aibatará, Também não. Ilha das Flores, o senhor falou que Fui. foi, né? É. A Rio Machado, o senhor teve lá? Não, senhor. Limoeiro, Sim, Serra Grande, Serra Grande. Na Limoeiro eu fui fazer o levantamento faunístico, juntamente com a equipe de técnicos, né? E a gente, assim, vai, faz o relatório e os analistas dão os pareceres. É assim que acontece, né? Em Limoeiro não tinham habitantes lá. A gente foi fazer oitivas, né? Mas consultamos todas as pessoas, né? Não tinha dentro, mas tinha uma colônia de pescadores a montante no rio, de Santo Antônio. A Dalita falou da Serra Grande. Serra Grande não tinha 3 moradores dentro. A gente circulou tudo, por isso que ela foi no entorno, né? Só para os senhores terem uma ideia. Ilha das Flores, que é um parque. Tá, eu queria falar também uma coisa, que a gente precisa nivelar algumas situações, se os senhores permitem, né? A gente fala aqui de reservas, né? Assim, o Sistema Nacional de Unidade de Conservação, a lei que o senhor falou, o SNUC, ele divide, classifica, né, 2 categorias de unidade de conservação. São unidades de conservação, não são reservas. E a gente fala geralmente reservas, né? As unidades de conservação, ela tem algumas que são de proteção integral, onde não tem ninguém dentro, não permite. São biomas sensíveis. O senhor perguntou, como que decide uma categoria de unidade de conservação, né? A unidade de conservação, ela se classifica para proteger populações tradicionais, com cultura, modo de vida. São unidades de uso sustentável, onde se permite morar pessoas dentro. E proteção integral, onde são para preservar mesmo o meio ambiente. Tá? E assim, a proteção integral, realmente, não mora as pessoas, moram no entorno, mas assim, depois da criação da unidade de conservação, é feito um documento chamado Plano de Manejo, onde as pessoas dão as opiniões, falam o que querem, a gente cria regras, elas mesmas criam as regras, e assim, de convivência e como vai funcionar aquela unidade de conservação. Uma estação ecológica é proteção integral, por exemplo, né? E um parque, o Serra Grande seria parque, proteção integral. Mas como nós vimos que tinham 3 moradores, mudamos a categoria para uma RDS. A Surpresa, quando nós chegamos em Surpresa, nós recebemos a ordem para ir lá, não foi decisão nossa, certo? É uma decisão política, criar uma unidade de conservação. Tá? Chegamos em Surpresa, fizemos a oitiva, fizemos uma consulta pública, fomos no Idaron e todas as instituições, Emater, a gente pesquisa todos, estamos aqui criando uma unidade de conservação. Vamos fazer uma reunião na Praça Central, o senhor quer participar, por favor? E foram as pessoas. Aí falaram, não, mas aqui nessa localidade tem um assentamento do INCRA. Então, ejetamos da categoria, tiramos a Surpresa. Não tem na lista aí. Mas antes, no projeto, tinha a Surpresa. Né? Então, quando a gente vê um problema, a gente vai em loco, consulta a população, e conforme as colocações, a gente muda o plano, tira da lista. Né? Então, vou fazer uma pergunta para o senhor. Na criação da Estação Ecológica Soldado da Borracha, se o senhor que tivesse ido lá e visse os moradores, as pessoas lá, seria o mesmo caso dessa... Seria se tivesse uma população... Veja bem, uma unidade de conservação é criada para proteger populações tradicionais e cultura. Se a gente vê que existe uma população fazendo uso do meio ambiente ali, com um modo de vida peculiar dela, nós protegemos. Que a SEDAM, ela, às vezes, é vista, né, que a gente tem uma bancada muito assim, focada no agronegócio. A cultura do estado de Rondônia é pecuária, agronegócio. Então, a SEDAM tem uma resistência quando vê a SEDAM, né? Mas a SEDAM é uma Secretaria de Desenvolvimento Ambiental. Quando a gente vê que existe uma população que precisa ser preservada, mantida, a gente cria uma unidade de conservação dentro de regras, onde as pessoas vão viver em harmonia com o meio ambiente ali. Aí tem regras, claro, né, que não pode desmatar, não pode fazer criação extensiva de gado. Né? Então, as pessoas são extrativistas. E
como o senhor falou aí, a estação ecológica, eu não entendi o caso, a não ser que seja um bioma muito sensível. Se for um bioma sensível ou uma população tradicional, aí se cria a unidade, aí se categoriza aquela unidade de conservação. Tá? Eu não sei como foi categorizada essa ESEC aí que o senhor falou, a estação ecológica, que é uma das categorias mais restritivas que tem. Para fazer um complemento, gostei muito do seu esclarecimento técnico. Muito obrigado. Porque o que se cobra nesses processos é isso que você acabou de dizer agora há pouco. É uma responsabilidade. Os estudos. Tanto que quando você elencou as unidades de conservações que você participou dos estudos, são unidades que a Assembleia ela está no contexto geral, porque ela faz parte do pacote, digamos assim. Sim. Mas elas não são as problemáticas. É isso que eu estou vendo agora. As problemáticas são aquelas em que as pessoas tinham títulos expedidos em 1982 e que em 2018, aquela área, se você ver a foto do satélite do Soldado da Borracha, ela estava praticamente preservada. Por quê? Porque as pessoas estavam ali, tinham escritura pública e a comercialização ali maior era manejo florestal. E 2018, guardado um marco temporal de 2008, ou seja, dali só se poderia suprimir 20% daquela floresta. Então, esse estudo é o que essa CPI investiga. Você não participou do Soldado da Borracha. Doutor, seu nome é? João Doca. Doutor Doca. Nesses, eu vou fazer um breve comentário e já passo a pergunta. Da Estação Ecológica de Umirizal, você também não participou. Ali, originariamente, se tinha uma história de que estaria para proteger o Umiri. Mirim, que é uma árvorezinha que parece só tem ali, mas a área do Miri é uma coisa insigne, perto do todo de quase 70 mil hectares. E ali tem uma problemática também do lago da usina que avança contra as pessoas. O Terra Legal estava expedindo os títulos, ali já tinha feito toda a regularização fundiária, inclusive com recursos pagos pelo governo do Estado. Tem um processo que o INCRA pediu, quer dizer, era uma área já para ser regularizada. Eu trago essas informações porque, muito provavelmente, o que se busca aqui é saber o quê? Esses estudos foram feitos. Em algumas nós observamos que realmente tem, e são unidades de conservações que não são questionadas. As mais questionadas são essas duas, o Umirizal e o Soldado, porque elas têm escritura pública. Lá no Umirizal tem gente com escritura pública, com título expedido antes da contraordem que o INCRA cessasse. Então, o que estamos apurando aqui é o quê? Que se esses documentos encartados nos processos administrativos são a expressão da verdade do que ocorreu de fato, ou se esse documento é produzido mediante fraude, porque eu vou citar aqui, eu acho que você já viu a imagem que a gente disponibilizou na oitiva da dona Sebastiana e da Rubem. Se seu nome, Dários Augusto Váquer Araújo, sua assinatura consta dentre as que estão aqui. Consta, mas só que eu estou ali como extrativista, eu vi algumas... Sim, para você ver o cuidado que tem com o relatório, né? A seriedade da coisa. Eu achei que foi um engano. Mas a tua assinatura está aí. Sim. Não, mas você não consta como extrativista. Pode ser, porque tem duas pessoas e o extrativista está indicando depois da sua assinatura. Talvez não te qualificaram corretamente. Sim. A pergunta é, você participou dos estudos de outras unidades, à exceção dessas que você elencou? Essas que o senhor citou, não. Eu participei dessas. Mas eu penso que não existe a questão de desapropriação, indenização por parte do Estado para as pessoas que não. são o Estado, só para complementar,
O Estado, essas unidades foram criadas em 2018. Nós já estamos há 6 anos. Teria, no máximo, pela lei do SNUC, no máximo 5 anos, para que se fizesse um plano de manejo dessas unidades. Nunca teve nada. Não tem nenhuma. Inclusive, o decreto está até caduco. Já padece de caducidade. Então, só para aclarar, não tem decreto de desapropriação, não tem plano de manejo, quer dizer, o SNUC está rasgado. Nós temos o CEUC, que é o estadual, mas é uma cópia do SNUC, né? Que o estadual ele pode ser mais restritivo do que o federal, né? Sim, mas essa é uma questão posterior. O que estamos a investigar é a origem, né? Se os estudos que a lei prevê que sejam feitos prévios foram realizados. E a pergunta, eu reitero ela apenas para esclarecimento, nas demais unidades de conservações, conforme o deputado Pedro enumerou aqui, você só participou daquelas que você nos demonstrou com pormenores. Sim, senhor. Eu estive até mais de uma vez fazer o socioeconômico. Nas demais, nenhuma participação. Não. Essa assinatura está posta nos demais encartes aí de forma geral, equivocada. Eu tive nessas que eu citei. E tem os vídeos, tem o registro. Eu queria só confirmar com o senhor, uma pergunta para a gente finalizar. Qual o nome da área que o senhor foi e observou que não teria perfil para se criar uma unidade? Surpresa, RDS Surpresa. Seria uma reserva de desenvolvimento sustentável, que não tira os moradores, permite atividades agroflorestais. É diferente de uma reserva extrativista, né? Uma reserva de desenvolvimento sustentável já permite atividades. E também existem unidades que permitem a extração de madeira também, de manejo florestal mesmo, são as florestas estaduais. Que na época, eu estou fazendo essa pergunta aqui, eu gostaria que deixasse bem frisado aí na taquigrafia, porque eu era prefeito da cidade de Cujubim, na época que criaram a Estação Ecológica Soldado da Borracha. Eu não tive oportunidade. E pelo senhor não ter ido lá, que se o senhor fosse lá, como o senhor foi em surpresa, o senhor ia ter uma surpresa lá e ia talvez tomar uma decisão. Sim. Se fosse um técnico da qualidade que o senhor mostrou aqui, muito obrigado. Né, que fez o estudo, né, que realmente as áreas que o senhor falou, a gente vê que elas realmente tiveram um perfil, e o senhor falando que chegou em uma área, e o senhor percebeu, a equipe que estava com o senhor, quem foi na área do Soldado da Borracha, às vezes não identificou realmente com clareza, né? Sim. E criou uma estação ecológica, uma área muito restritiva. Então, a gente quer comprovar, nesse trabalho que nós estamos fazendo aqui, a verdade, Sim, né? Perfeito. Que critérios adotaram para criar algumas áreas? Sim, né? Não é todas que a gente está aqui, às vezes, a olho nu, né, sem adentrar profundamente em todos os autos, que agora a gente está fazendo as oitivas com os técnicos, né? E foi por isso que eu fiz essa pergunta, eu quero deixar aqui frisado isso aí, porque era um perfil que tinha que ter sido analisado, ao meu ver, fora aqui do procedimento, né, com outros critérios, e isso aqui me trouxe, assim, de ver que tinha pessoas imbuídas realmente em transmitir, né, aos autos a verdade dessas áreas. Então, a gente tem que ouvir também esses técnicos. Muito obrigado, viu? Que chegaram lá no Soldado da Borracha, chegaram em Ubirizal, que são áreas tituladas, né, que tem um critério diferente das outras. Então, obrigado aí pelas informações, foi muito útil. Doutora Thais, o Doca, o deputado Alex, se tiver mais algum questionamento, da minha parte, já está dispensado. Muito obrigado. Como eu percebi que o senhor é bem técnico, eu gostaria de fazer um questionamento. Para a criação de unidade de conservação, ela deve estar precedida do quê? Os estudos técnicos e os motivos que estão no SNUC. Ou o bioma ameaçado, ou uma área sensível. Por exemplo, a criação dessas unidades respeitou o zoneamento, né? O Rondônia é um estado pioneiro
no zoneamento agroecológico econômico. Foi o primeiro estado no Brasil, e todas essas unidades, se o senhor for ver, são áreas propícias mesmo para a criação de unidades de conservação. As 11. As consultas públicas, ou até mesmo da forma que o senhor falou que foi registrado, gravado, as entrevistas, ela é pré-requisito para a criação? As oitivas ou consultas públicas, sim. Sem os estudos e sem a consulta pública ou as oitivas, invalida uma criação? Ou não pode nem ser criada? Eu acredito que não, faz parte. Faz parte do quê? Do processo de criação. Aí não poderia criar? Não. Uhum. Então, aí agora eu vou para o próximo questionamento. O senhor relatou que o senhor foi em 3 locais, né? 4, acho que 4. 4, né? Surpresa, ali... 4 ou 5, né? Uma foi tirada porque a gente viu, em loco, a gente viu que não tinha as condições, né? Serra Grande, Bom Jardim, Surpresa... Ilha das Flores e Limoeiro, né? Limoeiro, sim, senhora. Perfeito. Nos outros locais, o senhor pode me esclarecer, o senhor fez algum estudo técnico lá? Não, senhora deputada. Alguma consulta pública? Também não. Alguma entrevista? Também não. Tá, então por que o documento está a assinatura dele, né? Sim. Por que o documento de criação, que valida a criação das 11 reservas, consta a sua assinatura? Porque eu fiz parte do processo de criação. Das 11 reservas? De cada uma delas, não, eu fiz parte da equipe que criou as 11, né? Deve ser por isso que meu nome está fazendo parte. Eu fiz parte da equipe que criou as 11 unidades. Tá, de uma mas... só vez, foi de uma vez criado. Mas foram várias equipes que se dividiam, né? Mas, então, o senhor me confirma, se não tem nada disso, não tem estudo, se não tem consulta pública, se não tem entrevista, está inválido? Acredito que sim. Eu não sou do direito, mas eu acredito que sim. Uhum. E outra coisa, a Ecoporé, ela... como é que era o processo dela junto na SEDAM da Ecoporé? Pois é, a Ecoporé, eu não vi o movimento da Ecoporé. Eu acredito que alguém falou Ecoporé, porque eu acho que o presidente da Ecoporé já tinha sido, antes de eu chegar na SEDAM, coordenador da CUC. Mas a Ecoporé, eu não vi ela participando. Algum relatório feito por eles? Não vi essa parte. Em relação às que o senhor atuou, né? As outras o senhor não sabe? Não sei. Ah. Mas talvez alguém, algum técnico foi lá e ajudou a escrever algum relatório, talvez. Não sei informar, não vi a Ecoporé. Tá? Uhum, tá. Como sou uma pessoa bem técnica, não é do direito, mas percebi que o senhor tem bastante conhecimento, eu queria entender uma coisa. Como que consta a sua assinatura falando de 11 unidades, né, 11 locais de reserva, se o senhor não foi apenas em 1, 2, 3, 4? Acho que 5, né? Mas uma não foi, então 4. Por exemplo, é isso que eu já falei, eu fiz parte da equipe que criou as 11. Uhum. Eu não estive em todas. O senhor não valida as 11, porque o senhor não tem conhecimento da documentação? As que eu fui, eu garanto que eu fiz o trabalho. E as outras? As outras, eu tenho só a satisfação de estar na equipe com grandes técnicos, eu tenho certeza que os colegas estiveram... Não, eu estou falando do senhor, não dos outros. E as outras? Das outras eu não sei informar. O senhor não pode, né? Eu não posso. Ah, entendi. Então, significa que a sua assinatura não condiz com a in loco e fazer o procedimento conforme a lei prevê. O Mirizal... Só das que eu falei, eu fui, tá? Serra Grande não, o Soldado da Borracha... Eu não fui nessas que eu fui nas 5 que eu mencionei. Uhum. Perfeito. Aí da Ecoporé, o senhor falou não é nada. Teve algum servidor da SEDAM que, depois que passou esse processo das reservas, passou a trabalhar na Pérmia Brasil? Sim, a questão da Pérmia é outra situação, tá? Foi posterior à criação das unidades de conservação. Uhum. A Pérmia é uma empresa inglesa que trabalha com áreas de natureza vigorosa e negocia o crédito de carbono e divide com o Estado, né? Tanto que tem um contrato aqui numa unidade de conservação dessa empresa Pérmia. E, pelo que eu sei, eles trabalham com áreas acima de 50 mil hectares. Tá? Então, eu não sei se essas unidades têm mais de 50 mil hectares.
Porque a Pérmia, nós fizemos um procedimento de manifestação de interesse na SEDAM para serviços ambientais, onde empresas interessadas em fazer negócios com unidades de conservação se manifestariam. E foi aí que surgiu essa Pérmia. Tá? Era um procedimento de manifestação de interesse em turismo. Como eu sou turismólogo, então eu até recebi as pessoas da Pérmia para uma reunião e eles se interessaram apenas em serviços ambientais, que é a questão do crédito de carbono. Mas não deu certo, porque o Parque Estadual Guajará-Mirim, que era a unidade em questão na época, é uma unidade de proteção integral. Então, assim, as questões administrativas e legais não permitiu, e estava muito em conflito também o Parque Guajará, questão de invasão. Então, eles não quiseram dar continuidade no projeto com o Parque Guajará-Mirim. Então, eles foram para uma outra unidade, que já não foi dessas 11, foi a Reserva Extrativista do Rio Cautário, que é lá em Costa Marques. Eles estão atuando lá, um projeto assim, bem consistente, realmente, lá em Costa Marques, a empresa Pérmia. Tá, a pergunta que eu fiz, que eu queria que o senhor me respondesse. Teve alguma pessoa que trabalhava na SEDAM que, após o processo das 11 unidades, passou a trabalhar na Pérmia Brasil? Sim. Quem? Pode descrever o nome? Eu não me recordo de todas, mas eu acredito que tiveram técnicos que foram exonerados da SEDAM, não para ir para a Pérmia. Tá? Mas foi uma consequência. O próximo foram trabalho. Convidados para ir trabalhar na Pérmia. Como já tinham um conhecimento da área, a Pérmia foi, opa, você já trabalhou na coordenadoria? Vem trabalhar com a gente, né? Porque eles cuidam de unidades de conservação também. Né? Eu acredito que tenha sido esse o motivo. Tá? Teve, durante esse processo, né, dessas vidas, que o senhor mesmo falou, que relatou que foi, vocês receberam algum valor de um fundo? De forma alguma, deputado. A questão de diária, quando se fala em diárias, por exemplo, nós, funcionários, servidores públicos, né? Diária não é pagamento de serviço de ninguém, né? Sim, diária é para você fazer deslocamento, despesas diárias, né? Não consta nem na nossa folha de pagamento, nem imposto de renda diária, porque diária não é pagamento de trabalho. Então, a diária é inerente ao nosso deslocamento. Foi isso que a gente... Nada recebeu mais do que isso. Da questão da ARCA. É o programa ARPA. A ARPA. É o Programa Áreas Protegidas da Amazônia. Vocês receberam? É uma política pública do Ministério do Meio Ambiente, né, que alcança unidades de conservação aqui na Amazônia. Eles apoiam manutenção de unidades de conservação. E o programa ARPA apoiou a criação dessas 11 unidades, com diárias, combustível, né, para as pessoas se deslocarem para criar. Né? Nós somos pagos para criar a unidade de conservação. Né? Somos pagos para cuidar de unidades de conservação. E foi o nosso trabalho. Perfeito, obrigada. Eu que agradeço a oportunidade mais uma vez, a gente ser chamado para sermos ouvidos aqui. Muito obrigado. Obrigado pela sua Fazer só um exposição. comentário final aí, porque você levantou a questão que a criação das 11 unidades de conservação respeitou a lei do zoneamento, né? Sim. Mas leis ruins traz resultados ruins. Nosso zoneamento é ótimo, mas os títulos expedidos do Soldado da Borracha datam de 1982 e neles tem a atividade que é agropecuária. E o zoneamento foi lá e tornou a área Zona 2. Doutor, eu acredito que se houve algum erro, eu acho que a gente precisa consertar os erros o mais rápido possível, né? Antes que criem consequências maiores. Seria bom, hein? Perfeito. Mas não é assim que funciona. Se fosse tão simples, a gente não estava sofrendo tanto, os produtores não estavam sofrendo tanto, as pessoas não estavam com tanta insegurança jurídica, e nós, deputados, aí, eu estou no primeiro mandato, o deputado Alex Sedano já está no segundo mandato, e a gente está na mesma luta, e as pessoas sofrendo. Imagina um produtor que tinha lá título definitivo da sua propriedade e, de repente, agora é unidade, é reserva, e simplesmente a pessoa não sabe o que fazer. Infelizmente, que nem o senhor falou, quando é feito certo, não dá problema.
Mas quando não faz um estudo, não vai na localidade, não faz o estudo socioeconômico, não vê quem está lá, não verifica a documentação, a gente sofre. Quem está sofrendo na ponta são milhares de pessoas que têm produção, que têm família e ainda sendo impedido dos filhos poderem estudar, sendo impedido hoje da manutenção nas estradas, sendo impedido hoje de ter o sustento. Infelizmente, hoje, a realidade, Soldado da Borracha, Mirizal e outras localidades, estamos vivendo um caos. Eu seria o primeiro a apoiar as iniciativas da Assembleia, se eu não tive conhecimento dessa situação lá, tá? Mas eu seria o primeiro a colocar no relatório a situação e tirar da relação. Obrigado pela participação. A gente está aqui em busca dos fatos, né? E como o senhor participou, o senhor deu seus esclarecimentos. Muito obrigado, deputada Thaisa e o Doca. E vamos agora ouvir. Está online, né? A Silvia, cadê? Silvia Gonçalves, bióloga. Ela está online aí e vai participar com a gente. Boa tarde, Silvia. Oi, está ouvindo? Boa tarde. Silvia, se apresenta, fala qual a sua profissão, e aproveita e fala se você tem conhecimento do porquê você foi convidada a estar aqui hoje e se você participou desse processo da criação das 11 reservas. Boa tarde, meu nome é Silvia Gonçalves, sou gestora financeira do programa ARPA na Estação Ecológica de Samuel, desde 2015, né? Em relação às criações das 11 unidades, eu fui escalada para fazer o estudo da fauna no Serra Grande. Isso foi para o estudo. A outra consideração que eu gostaria de dizer aos senhores, em relação ao artigo 225 da Constituição Federal, que fundamenta e cobra do poder público a preservação do meio ambiente. No artigo 225 diz: todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem do uso comum brasileiro e essencial à sadia qualidade de vida, impondo ao poder público e à sociedade o dever de defendê-lo, preservá-lo para as presentes e futuras gerações. Então, a criação das unidades está no inciso 1, 2, 3 e 7, né? No SNUC, na seção, no parágrafo 4º, diz que a criação de estação ecológica e reserva biológica não é obrigatório a consulta pública. Dito isso, deixa eu responder. A criação de unidades foram indicadas, dessas 11 unidades, foram indicadas pela revisão do zoneamento socioeconômico e ecológico do Estado. Uma solicitação da Assembleia Legislativa, por acaso, né? Constitui a criação de uma unidade de conservação, constitui um mecanismo eficaz para a proteção, preservação do meio ambiente ecologicamente equilibrado, prestando serviços ecossistêmicos à sociedade e garantindo a sustentabilidade do agronegócio. Então, vejo, senhores, as unidades de conservação são essenciais para a sadia qualidade do meio ambiente. Vamos ouvir agora a Priscila Rocha, aí na lista lá. Priscila Rocha, online. Coloca. Engenheira florestal. Sim?
Ok. Bom, Oi, Priscila, seja bem-vinda. obrigada. Eu quero que você se apresente, né? E se você tem conhecimento de por que você está aqui hoje. Tá. Então, como já dito, meu nome é Priscila, sou engenheira florestal de formação. Atualmente estou cursando um mestrado de conservação da biodiversidade e desenvolvimento sustentável pelo Instituto de Pesquisa Ecológica IPE. E, sim, estou ciente, né, pelo motivo que eu estou aqui fazendo parte dessa Assembleia. Vamos convidar agora a Isadora Araújo Chagas. Está online aí, Isadora? Estou. Boa tarde. Boa tarde. Seja bem-vinda. Você pode se apresentar, né? E aproveitar e falar se você tem conhecimento do que estamos tratando aqui hoje. Sim, meu nome é Isadora Araújo Chagas, sou engenheira florestal, mas no momento não estou atuando na área, e sim estou ciente que fui chamada sobre as 11 unidades de conservação que foram criadas. Obrigado pela sua participação. Eu já me dou por satisfeito, deputada Thaisa também, doutor Doca também. Vamos agora com o Márcio Antônio Nunes Brandão. Está online aí, Márcio? Boa tarde. Boa tarde, Boa deputado. tarde. Estamos sim aqui online. Seja bem-vindo aí, obrigado por estar aqui junto conosco participando. Muito obrigado. Você tem conhecimento do porquê você está aqui? Sim, eu tenho conhecimento. Isso tem a ver com a questão da criação das 11 unidades de conservação. Muito bem. Você atuou como que? Técnico, engenheiro? Qual que era a sua função? Bom, se apresentando, meu nome é Márcio, sou engenheiro florestal, e na época eu trabalhava na CURC, Coordenadoria de Unidade de Conservação, e trabalhava como engenheiro florestal na parte da geociência. O que é geociência? É a parte que você mexe com a elaboração de mapas, né, e monitoramentos ambientais. Muito bem. Você era chefe de setor, desse setor? Isso, no meu CDS constava, né? No meu CDS constava que era chefe de unidade de conservação, se eu não me engano. Não lembro, não recordo, mas era alguma coisa relacionada a chefe de unidade de conservação. Como você mexia com o mapa? Você foi em loco nessas unidades, tirar os pontos da localização? Não. Então, vamos lá. O que acontece, né? Na minha parte, que eu fui designado /delegado para fazer, era que a atribuição para mim, técnica na época, foi de elaborar, confeccionar os mapas temáticos, né, e os mapas do polígono das unidades de conservação que estavam propostas para a criação. Eu criei na época, né, 56 mapas, né, elaborei, confeccionei esses 56 mapas, né, que são os mapas temáticos, que é geologia, geomorfologia, solos, relevo, hidrografia, e também o mapa do polígono das unidades, né? Só que todos esses arquivos são chamados arquivos shapefile, né? Que são arquivos vetoriais prontos, né? Esses arquivos vetoriais prontos, a gente joga num software específico, né? QGIS, e lá a gente elabora um layout, né? Como se fosse um AutoCAD, sai uma planta baixa, no caso saía os mapas das unidades de conservação. Aí eu criei um layout, um modelo padrão, fiz esses mapas, né, para contribuir para os estudos e também para a elaboração, né, do documento técnico, da escrita de todos dos técnicos que estavam escrevendo. Então, você está confirmando que não houve um trabalho de campo? Eu não fui em nenhum momento nesses dias para realização do trabalho de campo, porque esses mapas geologia, geomorfologia, solos, relevo, hidrografia, você não precisa ir, são dados secundários, são dados que tem na base de dados geográfica do IBGE. Então, assim, a pessoa que tem expertise para realizar uma elaboração de mapa, ele vai nessa base de dados geográfica, toda pessoa que trabalha com SIG, que é Sistema de Informação Geográfica, que sabe manipular esses dados, ele sabe o local onde baixar essas bases de dados. Sob a proteção de Deus,
Declaro aberta a 12ª reunião extraordinária da Comissão Parlamentar de Inquérito, CPI, com a finalidade de investigar e apurar possíveis irregularidades nos processos de criação de 11 unidades de conservação no estado de Rondônia, bem como nos contratos pactuados com as empresas Permian Brasil Serviços Ambientais Limitada e Biofílica Investimentos Ambientais S.A., para o desenvolvimento de projetos e conservações e explorações de carbono nas reservas estaduais. Hoje, 30 de outubro de 2024, no plenário da Assembleia Legislativa, com a presença aqui dos nossos deputados, deputado Pedro Fernandes, que é o nosso relator dessa importante CPI, também aqui presente a nossa querida deputada Thaísa, deputada muito dedicada, principalmente nessas questões das ambientais. Tanto o deputado Pedro como a deputada Thaísa são moradores, né, onde tem o olho do furacão. Deputado Pedro de Cujubim, onde está o soldado da borracha, né, que é uma grande injustiça, são milhares de famílias que estão com uma insegurança jurídica muito grande. E a deputada Thaísa, Minas Novas, né, a Resex, Rio Pardo, região de Nova Mamoré, Jacinópolis. E justificar aqui a ausência do deputado Lucas, ele teve uma importante reunião, está a trabalho nesse momento, né, se deslocando para uma importante reunião, mas tem contribuído muito. E também os demais membros da CPI, deixo aqui a nossa gratidão. Quero aqui agradecer a presença dos nossos amigos aqui, do senhora Sebastiana Almeida, analista ambiental. Cadê a Sebastiana? Muito bem-vinda, obrigado. Senhor Dários Augustos, seu Dários, obrigado, meu irmão, já participou conosco diversas vezes já. Primeira, não é estranho esse nome. Participou de alguma audiência representando a SEDAM? Não? Que é especialista em desenvolvimento ambiental, representando a SEDAM. Minha amiga Dalva, da Ponta do Abunã, cadê a Dalva? Ali é a Dalva, presidente da Asprecan. Parabéns pelo trabalho, obrigado. Minha querida amiga Dalita Rover, que hoje nós estaremos te ouvindo, que é engenheira florestal, né, trabalhou aqui conosco na casa, né? Uma excelente profissional, obrigado pela presença. Meu amigo Francisco, presidente da Associação Soldado da Borracha, parabéns, Francisco. Prefeito de Campo Novo, cumprimentamos. Vereador Erlon,